É isso aí, minha gente querida. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Sociedade CCA. Hoje estou aqui com o Caleb Gomes, né? É nós Hoje a mesmo. gente estamos fazendo uma parceria aqui porque o nosso convidado é um convidado de peso. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu apresento o nosso convidado de hoje para vocês. Chega pra cá, venha assistir nossos vídeos no canal Sociedade CC. Manda para os amigos. Aqui tem muita informação. André, Ali, Caleb, Flávio e Osimar. Embarque nessa emoção. É o canal Sociedade CCA. Beleza, Caleb. Boa Seja noite. bem-vindo, cara. Parceirão aqui. Tamo junto aí. Né? Obrigado Pra por mais você estar uma. aqui comigo aqui. Tudo bem contigo? Bem demais, graças a Deus. Maravilha. E Tava hoje... sumido aqui do canal, mas hoje resolvi aparecer. Pois é. E olha só, pessoal. Aguarde porque em breve tem novidade aqui, né? Partindo do nosso amigo Caleb. A gente está Sim. programando algumas coisas, né, Caleb? Justamente a gente não vai falar o que é, a gente vai deixar um mistério no ar, mas eu Suspense. tenho dado uma estudada e buscado enriquecer o assunto pra gente trazer um negócio bacana, um conteúdo bom. Beleza, Caleb. E olha só, hoje o nosso convidado, na verdade eu estou realizando mais um sonho aqui no nosso canal, que é entrevistar esse cara. E deixa eu te contar aí, o problema é que esse cara ele tem vários pseudônimos, você já viu? É até difícil a gente distinguir ele, né? Difícil. Mas hoje nós vamos revelar tudo aqui, tá bom? Hoje Que vai que- ser um descortinamento aqui. Porque Paineiras é uma coisa, Baeté já é outra, Já é não é? Um outra, negócio isso. assim, já conheço ele de outro tempo também por outro nome, Por então... outro nome, Então hoje, pessoal, nós vamos extrair tudo desse convidado de hoje, que eu vou apresentá-lo para vocês a partir de agora, que é o Gabriel Melo. Pera aí, Caleb, volta a fita aqui, porque é Gabriel Melo. Gabriel, Gabrielina e Maria Rola. Isso aí. E artisticamente é conhecido como Ronald Luca, da Liderança FM atualmente, né? E já vai começar, eu vou fazer pra ele uma curiosidade que eu tenho aqui. Por que Ronald Luca? Pois é. Manda ver. Boa noite André, boa noite Caleb, prazer estar aqui no CCA, né? Canal. Exatamente. É um prazer para mim estar aqui e contar um pouco, né, da minha vida, dos meus 59 anos neste mundo, né? Rapaz, é muito Aconteceu muitas coisas, né? Passamos por altos e baixos, igual todo mundo passa. E é um prazer. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei quando você vai assistir. Mas é um prazer estar aqui, tá bom? Estou à disposição. E respondendo aí a pergunta do Caleb, por que Ronald Luca? É, porque todo mundo te conhece pelo Ronald Luca da liderança, né? Bom, o Ronald Luca surgiu quando eu migrei para a Rádio Liderança em Abaeté em 2008, né? Quando eu cheguei lá para apresentar o Domingão Sertanejo, apenas no domingo, né? E eu tive o prazer de conhecer um grande comunicador do Brasil, chama Dirceu Pereira de Araújo. Então eu tive o prazer de conhecê-lo, de trabalhar com ele, aprender com ele muita coisa, porque ele era um crânio na comunicação, né? E quando eu cheguei na Rádio Liderança, era só Ronald. E ele me disse, olha, tem que colocar outro nome na frente aí, né? Aqui é fulano de tal, fulano de tal. Então... pediu para o produtor colocar um nome na frente daquele Ronald. Eu continuei conversando com ele na outra sala e de repente o produtor me chamou. Falou assim, fala para mim aqui, Ronald Luca, para me treinar, né? Uhum. E foi rapidinho, colocou. E esse Ronald Luca foram 17 anos na liderança. Mas aí você já chegou lá já tendo o apelido de Ronald, no caso. Sim. Porque quando eu comecei em 82. E falando em 82, agora nós vamos voltar no tempo, né? Nós Sim. vamos entrar na máquina do tempo do CCA e nós queremos saber como que era o Gabriel, né? A infância, que aqui a gente tem esse costume, né? De estar, para a gente conhecer direitinho, né? Com profundidade os nossos convidados. A gente quer saber da infância, se nasceu naquele região, né? se nasceu aqui em Paineiras, se é de outra localidade. Conta tudo e não esconda nada. Bom, eu nasci em Bucainas, que é um povoado. Na época era empoeirada, né? Lá em João Alves, né? E acho que com 6, 7 anos, eu vim para Paineiras, devido a problema de saúde do meu pai, que tinha uma capaz.
Ele não podia ficar na roça, porque ele fazia serviço extravagante de roça e ele não podia. Meu irmão mais velho, quando ele chegou de Belo Horizonte, ele já ficou na casa do meu tio aqui. E o meu irmão mais velho, que é o Jesus, colocou a nossa mudança num carro de boi, uma lataiada danada, né? Umas prateleiras enfumaçadas. E de lá nós partimos para cá. Não tenho bem certeza o ano que eu cheguei em Paineiras, não. 74, 75, por aí. Né? E assim nós mudamos para Paineiras. Aqui nós fomos morar numa casinha de 2 cômodos, lá na porta da casa do meu tio, Filipe Honório. Todo mundo aqui em Paineiras lembra, conhece, os mais velhos, né? Isso. E nós fomos morar naquela casinha, perto da praça da prefeitura. Eu tive uma infância espetacular. Tive uma infância, assim, de mato, de nadar, de ficar com a natureza. E até hoje eu gosto, né? Minha infância foi muito boa. Depois eu comecei a estudar e tal. Com 4 anos meu pai faleceu, né? E a gente continuou nessa casinha lá, 2 cômodos. Muito apertadinho. E depois eu tenho um tio, ele é falecido, né? Ele gostava muito da minha mãe, na verdade ele era tio da minha mãe, né? E ele, um dia me chamou lá, minha mãe lavava roupas nas fazendas, e eu tava sozinho em casa e foi lá e me chamou. E me mostrou uma chave. Disse assim, ó, eu comprei uma casa pra vocês. De hora que sua mãe chegar à tarde, traz ela aqui, mas você não contar não. Tá, beleza. Minha mãe chegou à tarde e falou, o tio João falou que é pra gente ir lá. Eu já sabia. Aí ele entregou a chave pra ela começou a chorar, né, que ele não tinha condições. O sonho é algo que ela nem não imaginava que, né, que ia acontecer. Entregou a chave pra ela e falou assim, me paga como você puder. Eu lembro até hoje, foi 42 mil. 1.000 cruzeiro, coisa assim. Nem sei que dinheiro que era. E nós mudamos pra sair de Biquinhas. Aí já era uma casa grande, com 2 quartos, uma sala, mais uma antessala, uma cozinha no fundo. Quer dizer, quintal, nós tivemos um espaço muito bom depois disso. Eu fui estudando, eu fui estudar, não gostava, não gostava de estudar. Hoje eu vejo a falta que faz, né? Mas foi a melhor que eu vivi, foi nessa casinha de 2 cômodos. Eu era novo, não existia calçamento em Paineiras ainda. Os caminhões vinham e colocavam os montes de cascalho um na frente do outro. Aquilo era uma beleza pra nós brincar. Pulava num, descia no outro. Tal. A molecada adora, né, Gabriel? Então, assim, minha infância foi ótima. Eu nasci lá em João Alves, depois vim pra cá, fui crescendo, né? Minha mãe sempre trabalhando fora. As amizades, assim, a partir daí você, né, foi conhecendo a galera da cidade, né? A gente vai, né, conhecendo todo mundo, vai entrando em contato. A escola mesmo, você tem muitos amigos na escola. Depois que você sai da escola, reduz. Acaba definindo quem que você tem mais ou menos afinidade. Aproveitando aqui, a gente já está fazendo a linha do tempo aqui, me esclarece uma dúvida. A Coalpa foi antes ou depois da Palmital AM? Foi depois. Foi depois. E eu ouvi falar uma coisa que eu não sei se ela procede, porque na linguagem popular o pessoal fala Coalpa, né? Mas parece que o nome lá era Proálcool, não? Não, Coalpa. Coalpa mesmo? Agroálcool, na verdade, que eu já ouvi alguns termos assim, por isso que eu tô te perguntando assim, que eu não cheguei a viver essa época. Era mesmo Coalpa. Coalpa, eu já vi alguns dizer que era Proálcool. A sigla é CIA Agroálcool de Paineiras. Ah, não. Mas então... é isso aí que você falou, na verdade o pessoal confundia. Não sei se você já ouviu falar Proálcool. Já ouvi falar muito Proálcool, eu tive a oportunidade de estar Coalpa, perguntando. né? Eu tenho certeza porque eu lembro de ver um tambor uma vez escrito Coalpa. Coalpa. E aí então você teve, digamos, o prazer de trabalhar na Coalpa. Qual que era a sua função na Coalpa? A Coalpa foi depois da rádio. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos voltar lá na rádio. Vamos voltar em 82. Isso, em 82. Porque como que surgiu isso? Porque até então, igual você estava falando, você cresceu e tal, não gostava muito de estudar e tudo mais. Como que surgiu o primeiro contato com rádio? Primeiro contato que você teve com as comunicações? O primeiro contato com rádio foi através do Acrisio. Acrisio e o Nercílio. Ticreso, sim.
eu estava na praça da prefeitura, eu nem sabia que ele estava com essa rádio ligada, né, e tal. E tinha um outro colega comigo, e ele estava vindo do serviço, 4h30 mais ou menos, que é pedreiro, né, estava vindo do trabalho. A gente estava na praça da prefeitura, eu e outro colega, e o outro colega falou, vamos, o tio Cris estava vindo ali, vamos lá na casa dele ver a rádio. Eu falei, rádio? Que rádio, senhor? Falei, nossa, tá pegando até na geladeira aqui de casa. Meu Deus do céu. Eu falei, vamos lá, encontramos com ele, descemos. Aí era em frente o Balufo, né? Ele mora lá até hoje. Até hoje. Mas era na casa de cima. A casa antiga que era do São Antônio. Ele morava nela. Aham. São Antônio e a dona Joana. E eu disse, assim, né? Vamos lá ver a rádio. Aí cheguei, um transmissor de PY, um Delta, a válvula, que é usado de comunicação de fazenda, um PY. Ah, tá. Uma prateleira com discos vinil, LP e compacto. Toca disquinho de madeira rodando, um microfoninho pequenininho, microfoninho pequeno, antigo. Uns prateados? Ele tinha os tracinhos, onde entra a voz e um negocinho no meio. E ele tinha um... Ele era oval para trás. Estilo Silvio Santos. Não é nem daquele ainda, é bem antigo. É menorzinho. Entendi ainda. Mais Olhei lá, eu toco o vinil tocando, olhei a saída de antena, aí fui lá fora ver a antena. Era, salvo engano, 12 metros de fio, 12 para lá, 12 para cá, um isolador no meio e o cabo que desce. Mas ele foi transformado em 49 metros, certo? Nós tínhamos aí o Mário e o Nerci também, andaram fazendo umas mudanças lá, e deu certo. Cheguei, eu olhei aquilo. Na verdade, ele chegou e ligou ela, porque ele trabalhava, né? Ah, então ela só funcionava quando ele estava... Nos horários, por exemplo. Não era o dia todo. Ele ligava ela mais ou menos 5 horas e desligava 10 para 7. Depois, na hora do almoço, ligava e à tarde. Olhei aquilo. Falei, por que você funciona ela só AM? Lembrando que é AM, né? Que tem um alcance maior, né, Gabriel? Sim, é AM. Aproveitar só o gancho para te fazer uma pergunta. Você estava falando sobre 45 metros, que eles tinham aumentado a rádio. No caso, isso é para aumentar o alcance, a frequência. O que significa esses 45 metros que você citou? Não, eu citei 12 de antena. Isso, 12. É porque a antena usa, o PY usa esse tipo de antena. Que tá. pode ir perto, mas pode ir no mundo inteiro. Entendi. Entendeu? Eu imaginava que metro tinha a ver com distância de abrangência, então não tem nada a ver. Não, pode até ter, mas eu não tenho a informação correta. Entendi. Certo? Era a medida da antena de um PY. Certo. Porém, tocava música e voz. Certo? Olhei aquilo e falei, mas por que você usa ela só? Eu falei, não, porque eu trabalho, né? Aí eu fiquei curioso com o negócio. Eu fiquei curioso e tal. Eu falei, mas isso é bom funcionar o dia inteiro. Eu falei, mas não tem tempo. Se você quiser vir pra cá amanhã e ficar aqui, Pronto. aí eu falei assim, vem, que hora? Ele falou, liguei às 5 horas. Eu falei, não, vem. Assim, nós fomos embora. Eu não tava dando muita bola pra aquilo, não. Nós fomos embora. 5 horas eu bati lá. Cheguei, eu já tava com ela ligada. Ele falou, ele me explicou, porque é o seguinte, acabou o disco, você vira ele, você pega o disco se você quiser aqui, tem um pequeno, tem um compacto, tem um LP, você pega e coloca aí. Cuidado que não ranha, né? Você pega ele naquele bracinho, vai colocar numa terceira música do vinil, é difícil, sem fazer o arranha. Tem que ser uma precisão, né? Bem... Eu comecei lá e tal, eu fiquei um dia inteiro tocando música, né, e tal. Fiquei lá, foi uma semana e de repente apareceu o primeiro patrocinador. Tá, mas aí Com passava 3 música dias- e falava? Não, peraí. Eu querendo Tocando com esse música, bagulho. né? Aí o tio Cris falou, ó, vai falar na hora certa. Não, beleza, fala demais, né? Aí ele saiu e eu fiquei. Quem falou que eu falei a hora certa? Eu ligava, era uma chavinha só pra virar, tirar da música e jogar pro microfone, né? Uma chavinha daquela simples. Aí eu ligava, falava, vou falar a hora, né? Ligava o microfone, desligava. Tá. E assim foi. Tá falando as horas aí, Biela? Falando, feito, senhor? Não tinha como gravar pra ter Não, certeza? aí, bom, na outra semana já apareceu o primeiro patrocinador. O primeiro patrocinador apareceu e ele trouxe o papel pra mim fazer o comercial da loja. Nó. Aí eu continuei a não fazer, cara. Eu ligava o microfone, não tinha coragem de falar.
Não tinha coragem. E Aí, tinha que ser totalmente ao vivo as propagandas, né? sim, era um testemunhal ao vivo, né? Aí eu falei, Biela, eu não escutei você falando propaganda da loja, né? Ah, que daí eu já tava monitorando, né? Você Sim, começou a monitorar pra ter aí certeza. no outro dia eu cheguei lá, falei, hoje eu falo. Né? Cheguei, liguei o microfone, dei bom dia e tal, e, né? Nome da rádio, essas coisas, sozinho, nunca tinha, né? Aí peguei o testemunhal da loja, fiz o testemunhal. Aí eu fui deslanchando, eu fui ficando mais à vontade, entendeu? Aí eu já fui aumentando os assuntos, né? Eu fui aumentando o assunto, fui aumentando. De repente eu já estava falando até demais. Eu fazia o voo livre, voo jovem com o Ronald depois. Porque depois chegou o Faixa Branca, né? Chegou o Correia Neto. Que aí eu já passou para 6 horas. Então, 6 horas tinha um programa sertanejo, que era do Faixa Branca. Na sequência, o Correia Neto. E eu de 8 às 10, voo livre, voo jovem com Ronald. E aí a música era músicas populares. Músicas populares, sertanejo, misturado. Entendeu? Assim, sertanejo. Antigamente já não tinha, né? O sertanejo universitário. Os primeiros a arriscar nisso aí, salvo engano, foi o Chitão e Chororó, né? Que chegou para tirar Tinha o caipira, né? o estilo, tirar, por exemplo, é diferente do estilo de Tonico Tinoco, de Tião Carreiro e Pardinho. Tirar a viola, colocar alguns instrumentos mais Sim, modernos. sim, eles salvo engano, foram os primeiros que chegaram para mudar um pouco, né? Os estilos, né? Aí, essa rádio funcionou 3 meses. Em 3 meses nós atendemos mais de 3.000 pedidos. Entendemos. E não tinha telefone, né? Era tudo Não, através de não carta. tinha telefone. E os meninos que levavam os pedidos. Foi numa época, assim, de manga. E os meninos chegavam com os pedidos enroladinhos na mão. Isso de Você manga. custava abrir, velho. Ah, o pai mandou aqui, você mandou um alô pra ele? Não, beleza. E aí você custava de tirar aqui pra não rasgar, Coladinho. né? Aí eu fui, né, chegou mais gente, foi me animando, foi assim, a rádio foi encorpando de locutores, né? Veio o Faixa Branca, Correia Neto, depois veio E o Acris, ele só tomava conta da rádio ou ele falava também? Não, ele falava. Ah, tá, ele também tinha um falava. programa. Sim. O Célio Rocha, que é o Eustáquio do Armazém Modelo, já falecido, que Deus o tenha, né? Correia também, né? Correia Neto já... Correia Neto também, que Deus o tenha, aprendi muito com eles. Porque eu tava meio assim, né? E eles chegaram animados. E aí me contagiou, eu fui desenvolvendo mais o jeito de falar, já tava falando mais rápido, sem muito erro. Porque tudo no começo, ninguém ensinou nada pra nós, não. Nós copiava, eu gostava muito de ouvir rádio AM. Vou colocar a lenha na fogueira. Segundo a Boca Pequena, dizem que nessa época, pra turma ficar mais animada, o pessoal levava uma caninha pra lá, né? É verdade isso aí? Nós bebíamos um. Enquanto as válvulas esquentavam, porque quando ligava o transmissor, enquanto as válvulas não ficavam azul, não tava no ponto. Aí tinha um ponteiro no meio lá, que ele chegava em certa medida, pronto, tava pronto pra... Então não seja igual hoje, automático, você ligar uma lâmpada no negócio, demorava um tempo até que funcionava. Sim, Mas você vê, até... Caleb, como que é, né? Eu tô imaginando aqui, você pensando, fazendo uma conexão com as coisas de hoje, né? Os equipamentos modernos. Não, hoje o rádio a gente faz muito pouca coisa. Esse equipamento na época foi o Cris que fez ele, confeccionou na época? Vocês, como é que foi? Comprou ele da rádio? Ó, esse transmissor eu não sei a origem dele, não sei se foi o Mário que trouxe. Um PY. Ou se é o Nerci que tinha, porque ele mexia com a comunicação também, de PY, PX. Eu entrei também na onda do PX. Passava o dia inteiro fazendo uma antena para PX, eu colocava ela em cima e cair e quebrava. Vamos começar de novo. Mas esse PX pegava em rádios convencionais ou só em Não, o rádios PX amadores? mais para frente eu te conto o que nós fizemos com o PX na rádio. Nessa época, né? Depois eu vi... Então aí chegou também o Célio Rocha, que é o Eustáquio, que fazia à tarde, mas ela era boa só até 6 horas. Depois de 6 horas ela começava a chiar. Ah, tinha a ver com a temperatura?
Tinha. Foi Tinha de raio vento. solar, não? Ela começava a dar um chiadinho, a gente desligava às 6 horas. Nunca fizemos programa à noite nela. Chegou a turma e nessa loja já veio, já começamos a fazer sorteio de brinde. Eu falo para vocês que eu sei mais ou menos, porque a gente atendia o pedido e jogava ele na janela. Tinha um monte lá, assim, 3 meses. De repente, né, questões políticas e serviço federal ia complicar para o Nerci, certo? Parece que ela alcançou até São Paulo. Nós chegamos no sítio Monteiro Lobato, em São Paulo, num radinho, no motorrádio de mão, Não, AM. É o que eu falei no início. Ela vai perto e também pode, eu entendo. né? O cara mandou um negócio para nós ouvir. Que ele tava ouvindo ela lá. Até foi uma fita que nem por aqui não tinha, fita cassete. É pra gente pensar Aí- assim, né, Caleb? É tão Era- diferente da realidade de A gente hoje. não tinha, podia ter em Abaeté, podia ter assim. Naquela época era um lançamento, aqui seria uma já não tecnologia tinha. mais moderna que tinha, seria a fita, no caso. Nós Porque era- tivemos que esperar um pouquinho para ouvir a fita, né? E ficamos com medo, e vamos fechar, e de repente o cara falava que passava lá pra visitar, a gente fechava e ia lá pro açude, né? Assim, a gente tinha medo, porque era clandestino, né? A coisa era uma rádio pirata, e quando foi 3 meses, aí o Nerci chegou e falou que tinha que fechar. Eu falei, não, senhor, a transmissora é nossa. Ele falou, não tem como, sabe? Então, assim, questões que eu nem vou colocar muito Certo. detalhe, porque não Relatar compensa, essa que não convém. né? E o Ticris foi pra Baité num jogo e deixou eu e o Corrêa Neto pra encerrar a programação da rádio. Nossa, afinal mesmo. Você tem que ver que coisa mais triste do mundo. Porque a gente já tinha acostumado com aquilo. E o pessoal também. E tinha mais comercial, tinha mais patrocinador. Até a prefeitura anunciava as coisas com a gente. Passamos a ser útil, né? Fica eu e o Corrêa Neto pra despedir do povo. Menino, não tem nada pior não. Despedimos e tal. E da Palmital foi isso. Eu lembro que quando eu vim para Paineiras em 92, daí acho que 92, daí eu fui adaptando na cidade. Não lembro a data. Eu lembro de uma rádio lá na porta do Celestino Nunes, ali que era a Transpirada, né? Isso. Você participou daquela? Deixa eu só daquela equipe? voltar aqui no assunto do PX a ver com a rádio Palmital. A gente tinha um colega aqui que tinha uma Kombi. O que nós fizemos? Colocamos um PX lá na saída do transmissor, colocamos um PX na Kombi, certo? E essa pessoa foi para a porta da escola, na hora do recreio. Era engraçado que primeiro ele chegava, e tal, como é que é seu nome? Você está falando ao vivo no Tropical AM e tal, e os meninos achavam o máximo, os meninos também. Mas a primeira pergunta que ele tinha que fazer, que música que a pessoa queria ouvir. Por quê? Porque enquanto ele conversava com ela, eu procurava o disco. Ah, Ou é compacto ou é o LP. Entendo. Entendeu? Pra mim colocar na radiola. Você conseguia atender o ouvinte. Aí eu já sabia o nome da música, eu colocava lá e deixava o bracinho no suporte. E o disco rodando. A hora que terminava lá o flash, aí eu pegava e colocava a música. Então vamos atender fulano de tal, que tá no colégio, tá no recreio. O nosso... Sei como é que eu falava, senhor? era uma sensação, né? Vocês engenharam um link, né? Sim, engenhamos um link. Até mesmo sem... Muito interessante. Né, o Cris faz, se liga, isso aqui, não, ué, vamos pra porta da escola. E era legal. E dá pra escutar o povo, belezinha? Dava, limpo, o PX é limpo, aí de um PX para outro dentro da cidade, limpo. Porque a gente falava de lá, transmitia pro outro PX, estava ligado no transmissor, já saía ao vivo. É claro que não tem aquela qualidade. Não, que tem, não, né? não tem. Remona, Não, certo. não, isso aí não, isso aí já, Não, nem contava, porque era tudo muito simples, mas a gente já transmitia, e a gente transmitia jogo, lá no campo do Abílio. A turma era ousada. A gente era, né, pra frente, levava o transmissor pra lá, deixava ele dentro do vestiário, nós tínhamos um narrador de futebol, vocês eram empreendedores, tinha né? tudo. Essa A gente era criatividade. corajoso, sem recurso. Pois é, sem recurso fazer esse tanto de coisa, né? Então, né, Capinar o mato, como diz, né? já falava ao vivo, assim, a peso de outros equipamentos, cruzando um com o outro e dava certo. O querer fazer, o gostar. Daí pra frente eu comecei a gostar e tocamos muito tempo.
do Bola Branca, aliás, da Palmital, fechou. Mas fechou porque era legalidade, era isso na época? uma que ela era ilegal e uma que um dos fundadores dela era funcionário dos Correios. Entendi. Certo? Servidor público aí, o trem peteca. Não pelos Correios, mas por aqui, Uhum. pela Entendo. política, entende? É complicado mesmo. Então, assim, fechou. Não passou 30 dias, aí vem o Bola Branca. Nós tivemos um no Bola Branca. Nós fomos em Dores, tinha um senhor do posto que fabricava esses transmissores. Faz um parêntese aí e descreve para nós aqui como que era a realidade do Bola Branca, como que funcionava aquilo lá, porque é uma grande curiosidade. Muita gente, eu vi o restinho dele, mas eu não vi, né, assim, Eu da época ouço- de vocês. Eu ouço falar muito do Bola Branca. Parece que era danceteria, né, Gabriel? Mas Era uma mesmo danceteria. de bambu, parece. Eu já vi com umas fotos mais antigas. E posso falar que foi uma das melhores da região. Que era uma coisa simples, assim, né, hoje pra gente pensar, mas na época os pais, às vezes, não deixavam as moças irem lá porque falavam, não, aquilo lá é algo Promíscuo? É É isso, isso. relacionado ao baixo meretrício, né? Mas não tinha nada disso, né? Era uma pista lá, né? Feita, se eu não me engano, Sim. de natado, né? Uma bolinha lá mesmo, né? Uma bola daquelas Foi- espalhadinhas, Que ela né? foi ideia minha, som. um strobo e umas luzes. Essa foi ideia minha. Quem construiu o Bola Branca foi um cunhado do engenho do Sobenício, celeiro. O Tony da Concórdia. Todo mundo sabe quem que foi. Ele fez lá, era um rancho coberto com palha e laterais de bambu. Um palco, uma pista de dança só natado, um balcão e as bebidas lá e porções, essas coisas, né? O portão era uma porteira, de entrada era uma porteira, não Era uma isso? porteira. Era uma porteira mesmo, as porteiras de roça mesmo, de fazenda. Sim, era. E lá tocava todo estilo musical? Ele fundou e aí Foi, depois ele passou pros cunhados, que ele foi embora para Belo Horizonte, passou pro Nilson e o Vando. Nessa época eu comecei a frequentar. E comecei a ajudar lá também. De maneira que eu ia em casa só para tomar banho à tarde e voltava. Na verdade, eu quase morava lá. Certo? Eu comecei a ajudar eles e tudo, e o negócio foi crescendo. E aí começa a Coalpa, começa a usina. Eu não sei o ano, foi 84, 83, mas a usina começou em final de 84. Né? Paineiros chegou aí uma semana, chegou 600 homens em Paineiros. Lotou a cidade. E o Bola Branca explodiu com isso. Lotado. Domingo o dia inteiro e até lá para as 2 horas da manhã. Eu comecei a trabalhar. Lá com os meninos. E trabalhava com eles, trabalhava com o Euládio, né, o Valdir, trabalhei com ele lá. E nessa eu conversei com um deles, né? E aí nós já tinha a fita cassete. Aí do vinil eu passei para cassete. É bem melhor, porque tinha 2 lados, meia hora de cada lado, né? Aí, no caso, nessa época, você era o DJ do Bola Branca. Você que fazia lá. Não. Não? O Bola Branca tinha um som, eu acredito que foi um dos melhores sons lançado da Gradiente. Ele foi do Joel fotógrafo, aqui de Eu Paineiros. já ouvi falar. Ah, não, conhecia. Com esse som, ele fazia festa junina. Com esse som, 2 caixas, com controles de graves, médios e agudos. Nas caixas também, além do receio da turma ali onde ficavam os controles. Na época rodava, explodiu o RPM, né? Então, mas era um pop rock que rodava lá. Lá rodava de tudo, música lenta, tudo, rodava de tudo. Que era atualidade, tocava E lá. aquilo, eu dei ideia a um dos meninos, se eu podia montar uma rádio lá. Tinha um cômodo, lá onde tinha uma cama feita de tijolos, né? Fez o teste, deu certo. Eu, não, pode ir lá em Dores, comprou o transmissor. Eu fui lá, comprei o transmissor e trouxe. AM de novo. AM. A mesma medida da antena lá fora. Aí o Tio Cris ajudou nós lá e tudo, montar. Passando pra fita cassete. Já foi
Um avanço um tecnológico. avanço tecnológico, né? Apesar de que eu gostava mais do som do vinil. Eu tinha vinil que nem chiava. É um som extraordinário do vinil. Funcionamos lá um tempo, nem sei qual tempo que foi. A fita tinha um problema, né? A fita, se não tivesse tudo alinhadinho, os cabeçotes ali, dava pra Tinha que enrolar, rapaz, o limpar, negócio tinha dava um que... problema. E aí funcionamos um tempo. Um dia ele deu defeito. Eu peguei ele e levei ele pro Valdemar. Valdemar da Eletrônica, não sei se você conheceu ele. Não. Ele é de Dores, morou aqui um tempo. Levei ele pra consertar. Deixei o transmissor lá e tô... Aí ele consertou ele rapidinho. Eu tava vindo com ele à tarde. No ombro, e é pesado. Pesado. Ele pesa bem uns 40 quilos. É tudo transformador grandão, né? É tudo muito bem feito. Quando eu chego na esquina da rodoviária, eu não lembro quem falou comigo. Falou assim, você tá voltando com você em Bola Branca, vai lá que tá parado na porta. Lá tinha uma caravana preta, escrito assim, Dentel, de branco. Grande, tipo Polícia Civil, sabe? Lembra de longe? Certo. Eu olhei aquilo lá, rapaz, e virei pra trás. Eu tava custando chegar no Bola Branca, tive que voltar o mesmo tanto. Eu não deixei ele na oficina. Eu pedi à dona da casa onde era a oficina pra não deixar ele lá. Ela falou, pode deixar aqui. Aí eu chego no Bola Branca, já tinha lá, o pessoal tava lá, na caravana. E quem tava lá falou assim, aí, o malandro tomou conta da rádio. O cara veio e falou, pô, filho, você tá com a rádio ligada a EMA aí, filho? Nossa, nós já vendeu o transmissor, lá do Paracatu afora. Aí. Pô, vem cá no carro. Nós também abaité desde ontem. Aqui, eu tava em Patos da Abaité, essa programação aqui, essa voz aqui é de quem? Nosso Deus. E aí, essa pessoa que tava lá, político, muito forte, muito influente, chegou e falou assim, ô filho, quem que foi professor sua lá no Dentel? Foi fulano, foi minha sobrinha, viu? Que ó, não quero que você mexa com os meninos, você pode pegar o carro de vocês e ir embora, viu? Faz favor. Aí o cara começou a ficar assim, falou, você quer que eu ligue pro Eduardo? Eduardo Zeredo. Cara, o senhor conhece o Eduardo? Eu sou padrinho dele. Não, tudo bem. Ó, liga isso mais não, mano. Isso mais não, isso ainda é problema pra vocês? Finou, né? Entrou no carro, foi embora. Mas nós provocamos a vinda do Dentel aqui. Em 84, 85, por aí. Eu não lembro muito bem a data, mas foi isso. Depois acabou. Mas e se não tiver coragem de ligar mais não? Ligamos. Foi dando um ombro, buscou o transmissor pra trás. Só que um dos caras falou comigo assim, onde é que tá sua antena? E lá no fundo, Bola Branca, caco de vidro, de tampinha de garrafa, era o puro. Eu falei assim, tá ali fora. Cheguei lá, a antena tava desse tipo assim, ó, o vento. Ele falou, rapaz, como é que você dá conta de transmitir com uma gambiarra dessa? E nós transmitir era limpo. Aí você já viu, agora você assim, já bateu um orgulho. Dessa antena. Eu puxei, só porque peguei ele, caiu. Ele me deu um alicate. Vai lá e pica o fio, o cabo, os dois fios pra mim, pequeno. Falei, não, pode picar você. Falei, não, com a minha mão não, com a sua, vai lá. Cheguei e piquei, o cabo de cá e piquei o outro. Eu pensei, cabo a gente compra o outro. O transmissor tá salvo, né? Ei, gente. Era o mais caro do investimento no caso, que era o transmissor, né? Sim. Depois... E sobre... essa lá em frente à escola, Isso, que você falou, inspirado. era com o Reginaldo. Mas essa era FM. Ou Hein? não? Era, essa ou... Essa já era FM, um transmissorzinho feito em casa. Aliás, o Horticris fazia eles. Feito em casa. Esse transmissorzinho de 1 watt chegaram no Jatobazinho. 1 watt. Só que a gente não sabia onde colocar. Colocamos ele junto com metal, deu interferência demais. Depois foi pra madeira e tal. Eu fiquei um tempinho muito curto lá com eles. Eu te perguntei do Transpirado porque foi a primeira rádio que eu vi funcionando. Porque aí nessa época eu já tava paneiro. Era do Reginaldo, era eu, o Reginaldo, o Sulim, irmão dele, são meus primos. O Reginaldo e o Sulim. É filho do Zé Antônio do Claro. Lá nós ficamos pouco tempo. Não deu nem pra provocar. E aí, o que acontece? Enquanto isso, eu brincava com rádio, com fita lá no fundo de quintal de casa. Prossiga. Que aí Pois daqui é. a pouco vai ter Aí- um negócio aí, Caleb.
Aí passou os anos, né? Passou os anos. Se for contar tempo de rádio meu, dá uns 39 anos, Hoje tá 40 e errar por uma. né? Os 39, porque eu fiquei um tempo fora, né? Então, assim, os 39 anos eu tive o prazer de fazer. Passou os anos, em 97, começou no Brasil uma febre de rádio comunitária. Essas rádios comunitárias eram usadas em guerra, período de guerra, para mandar notícias para a família, entende? Então, assim, não tinha registro, não tinha nada, mas deixava fluir, porque estava sendo útil. Pessoal, você gosta de rádio? Agora já pode. Só que tem que ligar para pressionar o governo para liberar. E eu pensei aquilo, falei, ué, vamos dar jeito, né? Aí fui saber, tem que ter. Aí nisso começou a funcionar um em Abaeté. Eles falavam a rádio do padre. Uhum. Antes disso eu fui colher informações, né? Até mesmo com o Henrique, meu primo, que já estava trabalhando lá, e fui colher informações, e falou, tem que ter uma entidade filantrópica pra você colocar ela no estatuto. Tá. Aí fui na vila. Cheguei lá, o Zezé, que era o presidente, estava colocando carbo naquele salão. Que o vai servir de moradia para, né? Novos quartos para internos e tal. Olha lá, eu esperei, ele quer falar comigo? Falei, tô precisando falar com você. O que você tá precisando? Falei, o seguinte, saiu um negócio de rádio comunitário, você sabe que já mexe com rádio que tem já há vários anos, e eu preciso de uma entidade filantrópica para mim colocar ela no estatuto. O Zezé que eu tá falando é o Zezé dos pré-moldados. É o Zezé pré-moldado, ele que era o presidente da vila na época. Como é que funciona? A gente liga, a gente compra o equipamento, dá um jeito de comprar o equipamento. Você vai ceder o estatuto aqui pra gente colocar a rádio, vai fazer um estúdio. E tem que ser aqui no fundo, porque tá no estatuto da vila. Falei, não, sem problema. Pessoal que foi até bom que vem mais gente aqui na vila, visitar o pessoal. Quer dizer, ele deu crédito pra minha proposta. A proposta, né? Sim. E vai no advogado da vila e vai lá conversa com ele, fala com ele o que você quer e que eu aprovo. Aí fui, conversei com o advogado, mas eu deixei muito claro para ele, lá na vila, que podia ser fechado qualquer hora. Porque todo negócio que eu vou fazer, eu gosto de, sabe? Você considera as possibilidades positivas e negativas? Né? Também. Aí o cara, você tem que pensar só por... Não, eu não posso pensar só positivo, eu tenho que pôr né? Ele pode ser fechado qualquer hora. Daí começou. O advogado falou, vamos lá em Abaeté, vem quem que é o advogado do padre. Conversando com a Mauri, ele passou os documentos, mesmo pirata, os documentos, é que, na verdade, não existe rádio pirata. Na verdade, não. Sem existe registro, né? existe rádio sem registro, porque rádio pirata não, todo mundo tá ouvindo, como é que é pirata? Aí, pegamos esses papéis, eu tenho um amigo que falou, eu tô sabendo que você quer montar uma rádio, falei, mas... lugar para arrumar eu já arrumei, mas falta dinheiro para comprar equipamento. Falei, quanto fica isso? Falei, nós precisamos de um transmissor, simulador de estéreo e uma antena. Falei, dando 2 dias, eu recolho dinheiro na minha família para você. Vai lá comprar. Aí pronto, aí eu já animei e tal. E nós saímos daqui dia 8 de junho de 97. Você e quem que foi fazer essa viagem? Eu e o Bartola. O Bartola era taxista na época. Nós somos Santa Rita e Sapucaí. Da primeira vez que eu fui, eu jurei que eu não voltava lá mais nunca. São 500 quilômetros, não chega não. Que Só que isso? chegou em Pouso Alegre, foi agora, faltava mais 20 quilômetros. Chegamos lá à noite, né? Saímos daqui já mais tarde, chegamos lá à noite. Um frio. Ele tinha um Monza. Ele teve que ligar o ar quente do carro pra nós. Nós fomos lá num tal de Júlio, da Teclar. Esse Júlio é de Divinópolis, morava lá. Antigamente, as eletrônicas de Santa Rita era tudo um colégio, onde ficava tudo inundado também, certa época, ficava inundado lá. Nossa. Hoje está numa parte mais alta, tem um setor industrial só de eletrônica, né, onde a Teclar não existe mais. E ela não existe mais. Chegamos na casa do cara
Saiu lá no Alpenzinho, camisetinha. Regata. Olhei pra ele assim, um cara forte. Falei, parece que você tá com frio. De camiseta. Fomos lá pra escola. Ele foi lá e entregou o equipamento pra nós. Chegamos lá, abriu, pegou a antena e eu olhando aquilo, falei, não é eu não. Transmissor. Meu sonho era ter um transmissor pra me ligar ele, desligar. Ter uma antena que fosse FM. E eu vi aquilo tudo lá na hora. Ele pegou o transmissor esse aqui, um grafite, 25 watts. A antena e o simulador de estéreo tá aí. Tirei o dinheiro, paguei ele. Os negócios. Nós saímos de lá às 11, mas chegamos aqui 9 horas da manhã do dia. Não ia pernoitar lá não? Não, vinha Rapaz. fome e voltando. Andamos 1.000 quilômetros. Nó, cansativo. Cansativo, por isso que eu, né? Chegamos aqui 6:30 da manhã, mais ou menos. Encostamos lá no Geraldo Capoteiro. O Geraldo também era um dos nossos. Ele era confrade na vila e ele estava muito entusiasmado com o negócio. Chegou eu lá, encostamos. Então, Geraldo, tá aqui o equipamento. 9 horas da manhã do dia 9 de junho de 97, nós ligamos a primeira rádio comunitária de Paineiras. Eu e o povo. Ninguém faz nada sozinho. Né? Eu tive uma ajuda para comprar o equipamento. Tive vários gente que Te apoiou na sua me ideia, apoiou, acreditou em você. isso. E pegamos os comerciais e colocamos, mesmo pirata. Colocamos lá e aí começou a gente a fazer teste. Tinha uns que chegavam, sentavam, pode começar. E era ao vivo, ao vivo. Eu olhava a sandália dele assim, tava um suor, hein? Uns meninos também, outros saíram muito bem, né? Começamos. Salão na frente. Aí um dos meninos falou, a lá a gente tinha. Eu comecei lá, O Pardalzinho, né? O João. o João, isso, o Pardalzinho. Parece que O Valdir, parece, já tava? não, o Valdir foi bem depois. depois. O Adelso. Eu tava lá, que a turminha assim, e os comerciais chegando, graças a Deus, nós fomos movimentando, já tinha dinheiro para pagar o pessoal, assim, os poucos que estavam lá, mas eu pedia para todos 3 meses, porque a gente tava pagando o que construiu o estúdio, espuma, essas coisas que era muito difícil, já não tinha renda. Compramos e fomos pagando, fomos liquidando as contas. Depois chegou o Rodrigo, né, o Rodriguinho, que hoje é enfermeiro. Foi aparecendo. Aí eu ouvi um dia, tava faltando lá, gente. Um caboclo me falou assim, nossa, você sabe aquele Andrezinho? Você trabalhava lá com eles, né? Eu lembro que eu trabalhei no Sexab, com o Sexab, Ratinho. isso. E lá eu contei Então, pra eles que eu gostava dessas coisas. Foi a origem. Ele me falou do André e tal. Eu falei, ó, eu conhecia ele assim de vista. Aí falei com o Nercê, tá faltando um caboclo aí, vamos atrás de um ali. O Nercê é muito engraçado. Não, senhor, eu quero ir embora e tal. Não, senhor, vamos lá comigo e tal. Eu tinha um Del Rey, descemos pra lá. Chegou lá, chamei lá na casa do amigo aí. O André, tá por aí? Tá. Foi na ponta da rua. Esse André não saiu lá não. De repente ele veio lá meio assim e tal, olhando pra nós, que negócio. E André, bom demais? Todo sujo, né? Que eu tava trabalhando na roça. Tava trabalhando. Não, beleza e tal. Eu falei, André, eu tô aqui porque a pessoa me falou que você gosta de comunicação, você gosta de música, essas coisas. E nós estamos precisando de um só lá na rádio. Você já ouviu a rádio? Eu falei, não, eu tenho ouvido ela aqui e tal. Eu falei, tô precisando de uma pessoa lá, bora pra lá, ajudar nós lá. Não, só eu não dou como mexer com esse trem, não. Eu falei, não, só, pois olha, é fácil. Vamos lá. Fui mexendo com ele, ele falou assim, mãe, eu vou lá. Aí ele chegou, mostrei pra ele, na primeira vez você não falou, né? Não. Chegou, olhou o estúdio, era um estúdiozinho muito, muito estreitinho, mas muito assim, tinha uma acústica boa, porque tinha espuma em todo lado. Aí tinha um ar-condicionado, aqueles antigos, do lado de cá, assim. Aí chegou, acho que ele preparou lá uma papelada e desceu pra lá. Já revelo daqui a pouco. Repertório. Tava eu, o Valdirene, o Valdirene era secretário nosso e fazia programa também. E ele chegou,
né? Mas assim, mais ou menos o horário que a gente tinha marcado. E ele chegou, meu amigo, entrou e bateu a porta e acabou. Ninguém entrava lá dentro, não. Podia ser diferente. Mas assim, Eu posso contar minha versão? pode. O que acontece? Igual ele tá falando aí, eu entrava e fechava a porta, mas por quê? Eu não conseguia falar, igual eu tô aqui hoje falando aqui, eu não conseguia falar espontaneamente sim. O que eu fazia? Eu tinha um caderno, eu fazia o texto, o programa era de 1 hora. Então eu escolhia as músicas, até o nome das músicas eu escrevia lá, eu fazia o programa numa folha, no caderno, Uns né? boas. Isso, e eu chegava lá, eu falava o que estava escrito ali. Nada mais, nada menos, Entendeu? era aquilo ali. E aí passava a hora, eu já ia tudo certinho, né? Os comerciais que tinha na época, né? Era também lido, Os né? testemunhais. Fazia isso e era isso. No começo, né? Demorei, como diz ele. Foi tipo ele no começo também. A gente demora a Eu amansar, acho que né? tudo é assim, demora a amansar. Você ganhar confiança. Porque tem o dom. Né? Mas Nunca explorou, né? você nunca explorou aquele dom, aí fica complicado, né? E nessa rádio FM também veio mais um avanço da tecnologia, CD. Aí já tinha aquilo para nós era, né, Era festa. era a última geração de equipamento. Era o CD. E nós compramos aí, né? A gente tinha 6 picapes de CD. Foi quando a Zema chegou em Abaeté também. A gente ia lá e comprava, pagar depois, parcelado. A gente usava um picape para rodar a trilha, né? Eu chegava, aí A trilha que você fala é o fundo musical. é o fundo musical. Eu usava Saudade Minha Terra no meu tarde sertanejo. Mas quando você saía assim fora do estúdio e você ouvia, dava eco. Todos Dava os eco, rádios graças a Deus. da região, da cidade, Que é, ligado. porque você tá no alto, você ouve mais do que vem de baixo, entende? Então assim, aquilo era um prazer para nós, né? E a tecnologia, que era o CD. Aí eu chegava, tinha um armário desse escritório, né? Armário de aço, com as gavetas. A Valdirene passava os pedidos, que eram muitos. Eu pegava, por exemplo, CD, Teodoro Sampaio, a Solteirona. Ela era o quê? Ela era a terceira música. Eu colocava o pedido lá, fechava a tampinha e colocava 3. Eu sabia que era a música número 3 ali, que ia tocar. Fazia uma pia, assim, ó. Era todos nós, a gente tinha assim uma participação muito grande nessa. FM, né? Com CD, já tudo mais. A gente só não tinha um computador. Era tudo na base do picape. E ainda o pessoal ainda fazia os pedidos ainda era nos bilhetinhos, né? No Depois bilhete. que veio telefone, eu lembro. Depois nós arrumamos um telefone lá. Fixo, no caso, né? Fixo. A Valdirene era nossa secretária. Eu coloquei ela lá porque eu saía muito. Aí eu deixava ela lá. Funcionamos 1 ano e 1 mês, parece. Mais ou menos assim. Mas voltando no André, o André chegou, eu falei, André, você FM, você pronuncia mais rápido um pouquinho. Só ele embalou demais. Eu tinha que ir lá, não. Acelerou muito, eu falei, não, pode diminuir um pouco. Calma, aí, pouco. senão não dá nem para entender. E aconteceu um episódio lá que é inesquecível para mim, porque o pessoal ficava curioso para saber quem que... porque ouve a voz, mas você imagina outra pessoa, né? Você ouve a voz ali dentro da sua mente, você nunca viu aquela pessoa, você imagina... Às vezes costuma imaginar uma pessoa... Isso, você imagina um cara bonito, né? A voz bonita e tal. E de repente, normalmente quem fala mais grave dá a impressão que a pessoa é grande, é um cara forte. Sim. E acho que a Rosa, né? A Rosa irmã do Nerci, a mais nova, que agora é vereadora, né? É Rosa mesmo? É Rosa. Não, aquela é a Cláudia. É Cláudia, né? Eu tô trocando as bolas aqui. Ela chegou lá, eu quero conhecer o André e tal, naquela curiosidade. Quando ela olhou lá dentro do estúdio, que tinha um vidro, tinha uma paredinha, tinha a porta, o estúdio lá dentro, tinha outra parte, a salinha ali da recepção. A hora que ela olhou, eu imagino que ela tenha pensado assim, puxa, é isso aí que é o André? E daí gente, na época eu era muito, muito tímido mesmo, era o negócio da porta, era por causa da timidez. Porque até hoje ainda tem um pouco desse problema, se eu estiver fazendo alguma coisa e alguém ficar me observando, Sim. Às vezes eu travo.
né? Deixa eu te Não falar. nas comunicações, mas em outras coisas. Mas Não, mas atrapalha mesmo, né? Atrapalha mesmo, na abertura de um programa principalmente. Eu sempre tive a consciência de sair de perto, mesmo na liderança. Eu nunca quis ficar dentro do estúdio quando a pessoa, não, pode ficar aí, não tem problema. Eu sei que tem. Eu sei que tem problema. Quando você está abrindo um programa, quando você está falando, você passa perto daquele aquário, aquele vidro ali, se fizer algum gesto, você desconcentra a baqueia pessoa, lá dentro, sim, atrapalha, né? Já por isso que já tem um estúdio, é fechadinho e tal. Mas depois o rapaz foi embalando, sabe? Né? Aí já Firme no trem. ele foi, né, ficando mais solto, mais tranquilo. E funcionamos lá. Entrou mais gente, né? A gente tinha ali o Rodrigo. Teve uma época que chegou a ter 14 locutor lá. O Rodrigo, com a o Cleito, gente. tinha outro Rodrigo também, né? Tinha. O Rodrigo lá da Sete Poções, né? O Rodrigo Rodrigues. Sim, o Rodrigo O Rodrigues. Adirene tinha Luciana também, né? A Luciana, a menina que fazia. Milene. A menina que fazia o jornal. Isso. Me esqueci o Tinha a nome galera do dela. esporte. Tinha o Ademir, Ademir, o João Saracur no esporte. E tinha outro, acho que o dos Tavares. Tinha um deles, que era um trio, eu lembro. O Antônio Tavares, salvo engano. Uhum. Os três. Fazia lembro. esporte, a gente tinha jornal. É a Neide que fazia o jornal. A Neide chegou lá um dia, quando a pessoa já traz. Quem que é a Neide? Berço. Pergunte. A Neide, É alguém se não me engano, conhecido, ela é né? sobrinha do Vando. Entendi. Tem raiz do aqui no nosso mesmo, Claudiano. que parece, Ela é né? parente do Claudiano, do Walter. Se eu não me engano, hoje ela é esposa do Dilson, né? Até hoje. Acho que sim, É. sim, é. E ela chegou e falou, tô vendo que você não tem um jornal aí, deixa eu fazer o jornal. Não foi. Não, eu já trago o jornal, o Estado de Minas, antigamente vinha o Estado de Minas, né, que hoje nem tem mais. Tiragem impressa. E ela chegou 1h da tarde e eu pensei, não vai me perguntar nada? Não que eu soubesse, assim, tanto, né? Rapaz, a menina sentou, pegou o Estado de Minas assim, pegou as principais notícias. Eu nunca vi uma pessoa fazer aquilo a primeira vez, microfone intimida, né? Ela sentou, falou, terminou, foi... Eu, menina, onde você Já veio pronta, né? Você já fazia, você veio pronta. E nos outros dias também, mesma coisa. Depois nós começou para aproveitar o salão e adquirir verbas, né, para a vila. A gente Aí que vai começou, entrar o negócio que você perguntou para ele. a gente começou o Paradão Sertanejo. Era o Adelso, Nelson Macaúba, já falecido, que Deus o tenha. O Nelson Embornal, engraçado demais da conta. Começava às 9h da manhã. O Salu contava piada, né? A gente tinha uma caixa de som amplificada grandona, era só microfonia, mas dava pro povo entender. Rapaz, e o pessoal ia entrando lá no portão e a gente pedia brinde no comércio e levava pra lá. Uma caixa de bombom, uma frigideira, qualquer coisa. E dava uma senha. Todo mundo que entrava, a gente dava uma senha com um número. E o Adelso ia falando. Agora vamos sortear aqui um pente. Vem lá da mercearia tal, né? Uma caixa de bombom, vem da mercearia tal. Um shampoo da drogaria tal. Ele falava o número, a pessoa já tava lá. Opa, eu ganhei, ia lá. Eu gostava de imitar ele, né? Sim. A 77.7 Rádio Líder FM. Ele falava mais ou menos assim. E quando eu tive, assim, eu tenho um repertório muito bom. No Tarde Sertanejo, quando o negócio bom, que todo dia bombava, graças a Deus. Todos os programas tinham muita participação, foi muito bem-vindo pela população. Um FM limpa, uma coisa, e todo mundo deu apoio, né? Quando à tarde tinha muita participação, eu gostava de chamar o Adelso, ele estava na praça, sou faixa branca, chega pra cá, que tem aqui, tá fedendo chapéu queimado. E ele disse, aí nós começávamos a fazer programa de 2 da tarde. Como? E você falou dos PX, nessa época também usaram-se muito PX também como link, né? Fazer entrevista com o pessoal na rua, ficava o locutor no estúdio e o Nerci com o... Nessa época aí já tinha uma mesa pequenininha da Stanner que já tinha um lugar para ligar o PX. Aí já não era mais no transmissor. Já não era mais adaptação, já era um equipamento próprio para aquela função. O negócio já tinha evoluído, tinha passado do amador para o profissional. Sim, um pouquinho. Aumentou um pouquinho, facilitou ele andar pelas ruas aí, fazendo entrevista, perguntando, tudo. Era uma época assim que a gente tem muita saudade, viu? Muita mesmo. Nós funcionamos 1 ano. 1 ano e 2 meses, mais ou menos.
Tava lá. Tem mais gente que trabalhou com a gente lá. Aí eu tava fazendo tarde sertaneja e tinha um pastor de Biquinhos que ia vir cá pra comprar um horário da gente. Bom, vou lá, de repente chega um sujeito lá com uma maletinha de couro. Aí que a rádio fez assim. Pensei, o pastor, né? Aumenta nosso dinheiro. E o cara enfiou a mão no bolso e tirou uma carteirinha. Anatel. Nossa. Nossa, Deus. Soma, e o telefone lá não parava não, entendeu? Além dos pedidos de você pegar, o telefone parava não. Anatel, pois não. Posso tirar umas fotos aí dentro? Ele pode. E o rádio ligado. Ele pode tirar. Ele entrou, tirou umas fotos lá, não mandou desligar nada. De repente chega um delegado da Polícia Federal. O nome dele era Abúdio. Cara da Polícia Federal e mais outro. Chegou, eles não foi lá dentro não. Esse cara de fora tinha uma janela que dava pro salão, né? Uhum. Escolhi encostado naquela janela, eu lá dentro com o outro. Aí, você quer falar alguma coisa aqui? Eu falei, eu preciso explicar pro pessoal. Eu falei, te falar. Se falar alguma coisa e o pessoal vir aqui agredir a gente aqui, pega tudo pra você, viu? Pro presidente. Eu falei, não, só população que tem educação, né? Eu falei, não tem isso não. Foi esse telefone, se eu não para. Eu falei, pois é. Só. Isso foi numa quarta-feira, eu ia casar no sábado. Nossa, que presente, hein? Falei pra ele, você tá me dando um presentão, meu amigo. O que é? Eu caso sábado, você tá me deixando desempregado e mais 12 pessoas desempregadas. Eu entendo. Mas em breve vai sair a regularização, vocês vão regular e vai funcionar. E não vai ter esse negócio de fechar só porque do tipo que tá aqui, não dá. Sabe? A gente tinha outra rádio aqui, funcionava duas, eles já tinham fechado a outra, a última era nossa. Aí cheguei e expliquei pro pessoal, né? Expliquei que a gente ia desligar, porque a Anatel estava lá, mas em breve a gente ia tentar regularizar, conforme ele me falou aqui, vamos tentar regularizar e tal. Chegou lá umas 3 pessoas. Esse sensor está lacrado até hoje. Já pode até abrir e comercializar ele já venceu. Ele é de 97, né? Foi lacrado, está lacrado até hoje com testemunhal dentro. Eu creio que ele deve estar na sociedade, na vila. Uhum. Lacrado pela Polícia Federal, até hoje. Mas antes de fechar, eu lembro que fizeram entrevistas também com artistas, né, que vinham aqui. Gini Geno foi entrevistado lá, antes de dar aquele boom, né? O Gino, na verdade foi só o Gino. Quem levou lá foi o Antônio Tavares, porque o Antônio Tavares é compadre do Gino. O Gino é um cara legal demais. Você bater pau, um cara simplão, mas simplão mesmo. Lá na fazenda dele lá, ele que rapa os barracão, até hoje. Curral, entendeu? Chegou ali com umas botinhas, assim, umas botinhas de vaca nela, mas disposto. O cara, cheguei, eu falei, desliga isso aqui pra mim, pelo amor de Deus. Desliguei. Eu lembro até hoje, ele pegou um tamborete, foi arrastando ele pro lado da mesa, pra ficar mais perto do microfone. Eu só apresentei ele. Ele tava lançando um CD que tinha a música Decisão. E foi isso aí ajuda nós a divulgar, que o trem tá feito, né? Tá apertado pra nós. Isso antes do Rick, né? Que o Rick produziu, estourou. Depois, aí fechou esses domingão sertanejos, o pessoal dançava o dia inteiro, os velhinhos, os velhos, novo, era o dia inteiro. Aí as mulheres pediu pra nós mudar o horário, as esposas. Falou, não, pelo menos aí tira de 9 horas, que o povo não tá voltando pra almoçar, nós faz comida que o mesmo não vem. Nós passamos pra 1 hora, de 1 às 7 da noite. Fala assim. Trouxemos o Voo Livre pra inaugurar a rádio. É mesmo? Voo Livre, teve aí pra inaugurar a rádio. O Adelson tinha um contato do cara, do guitarrista, e ele conseguiu lá um preço bom pra nós, sabe? Pessoal do Voo Livre, um pessoal humilde, gente boa, Daniel, que era o cabeça lá do Voo Livre. E foi lá que, no Paradão Sertanejo, que montaram aquele grupo dos Mamonas Assassinas cover, né? Que tinha o pessoal de Bocaina, daqui da cidade, Sim. lá se apresentavam. Havia várias apresentações, dupla sertanejo o dia inteiro. Eu mesmo. Um chegava, cantava, e depois veio
os Mamonas Assassinos, até tem um menino que já faleceu, né? Uhum. Que é aquele lá de Bucanes. João, o, né? Vaci. João, o Vaci fazia parte. o Joãozinho também, não? O Joãozinho. O Joãozinho, o Vaci. Eu te falo porque eu ouvi. Eu era criança, na época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha esses trem. E Sim. eu ouvia sempre vocês na rádio. Eu achava muito legal, que era muito zoeira. Era um trem assim, totalmente fora dos padrões daquela época. E era justamente que era o diferencial. Né? Divertimos bastante. Eu tive o prazer em rádio ajudar muita gente, né? Assim, com agasalho, com cestas básicas. Tinha Natal ali que a gente liberava aí 30 cestas básicas, tudo que o pessoal ajudava a gente. Né? A gente já tinha, como a cidade é pequena, a gente conhece as famílias que tem mais dificuldade, a gente já pedia para ir lá, né? A pessoa já ia para divertir, a gente chamava, pegava a cesta, a pessoa ia embora feliz. Satisfeita, né? Ou o Paraíba entregar no jumento. Tinha um negócio do Paraíba também, ele tinha um jumentinho, ele ia lá no meio do Ele tinha um jumentinho. O galera lá. Adel falou, sexta, o Paraíba vai entregar no jumento, no jegue. a criançada que gostava. Nossa. Aí na entrada lá, saiu aqui a música, de quem é esse jegue, usamos de trilha para quando ele foi entrar, o jumento empacava. Era muito bom, cara, super divertido. Muita coisa assim, que a gente ficar aqui, né, puxando, Não. vai lembrando. E era um lembrando. humor diferente do humor que a gente vê hoje, porque o humor de hoje em dia que a gente consome na internet, que a gente vê na televisão, é mais pro lado do erotismo. E lá não, era um humor sem maldade, que servia pra criança, servia pra um Aí idoso, um pegava o casado. microfone, ó o fulano ali, ó, fulano chegou também. Entendeu? Sim, Eu era não uma- gosto As disso. brincadeiras leves, que podia estar todo tipo de gente ali que ia gostar. Criança, tudo, dava raro da confusão. Quando dava também a gente era uns 20. Tirava um pra 10 com esse e 10 com o outro, acabava a Pronto. briga. Vocês querem sair ou vocês querem continuar aqui? Não. Até você ler ali, cara, o cara nem tava me vendo, foi eu que encostei nele lá, essas coisas. Acabava. Trem banal, né? Muitas vezes. Não precisava polícia, a gente chegava 10 num e 10 no outro, acabou a briga. Não, mas acaba mesmo. Caleb, um negócio engraçado também, assim, em relação entre eu e o Gabriel, é que o Gabriel, ele falou do casamento, né? E quando ele foi casar, tinha uma freira aqui em Paineiras que ela era liberada para fazer a cerimônia do casamento. E a gente foi, né, no casamento e achamos aquilo legal, e eu também ia casar pouco depois. Aí quando a gente foi casar, invejamos dele, não, nós quer também. Aí fomos lá, também, o nosso casamento foi celebrado também por uma freira também. Por uma Diferente, eu freira. nem sabia que freira podia celebrar Algumas sim, né? matrimônio. Não, sim, achei diferente. Tanto foi diferente que ele Eu gostou fez da o ideia, mesmo, tipo gostou assim, da ó, ideia. É isso. Pois é, vamos dar sequência aqui. A gente já falou da Coalpa, falamos do Bola Branca, Falamos um pouquinho de Palmital, isso. Se você quiser falar mais alguma coisa da sua experiência depois que você foi para liderança, né? Que você... Bom, e nós continuamos, né? Continuamos e essa rádio depois ela foi levada para outro estatuto, Uhum. já era outra rádio aí da vila já. Nós vendemos CDs para eles, Ela foi para o estatuto da creche da cidade, certo? Então ficava naquela. Aqui em Paineiras é de plástico, de costume, a esposa do prefeito toma conta da creche, certo? Era assim. Damos gerenciar a rádio, no caso. Sim, e ela passava a gerenciar a rádio. Por exemplo, se entrava ganhou um diferente, ou a gente entrava ou o outro pessoal entrava. Entendeu? O corpo docente da rádio, no caso, dependia da aprovação da primeira dama. Dependia da votação dos membros dos serviçais da creche. Ah, Isso. Certo? Ela estava no estatuto da creche. Por exemplo, eu apoio o André. Vou usar ele. Eu apoio o André ganhou. Aí vai tomar conta da creche. E ele falou comigo, falou, se eu ganhar, você toma conta da rádio pra mim. E era assim, fazia a transição, fazia a votação. Se a gente tivesse maioria, ganhamos, ia lá e assumia, sabe? Até sem muito problema. Aí no caso já era Tropical, que já tem Já era até tropical, hoje. Né? que tem até hoje. Então ia assumir lá e ficava um mandato do prefeito. Se ele ganhasse, de novo a gente continuava. Se ele perdesse, saía, porque entrava outro comandante da creche. Isso era acostumamos com isso, né?
Dependia do prefeito, para você continuar 8 anos ou só 4. E aí aquela equipe contrária já prometia para Pra outra outra turma, turma. Sim. que aí se Mas isso Mas também é já. promessa de campanha política. Isso. Quando foi 2006, caiu um raio. Aliás, foi. Deu um vento, não foi um raio. O equipamento lá todo ligado, deu um vento muito forte. Eles colocaram uma torre da antiga Rede Lago em cima do prédio. Uma torre triangular fina. Eu falei com o cara, com o João, que eu lembro até o nome dele, da Rede Lago. Depois falou, moço, aqui dá uns ventos que uma vez por ano no início de chuva que essa torre cai. Eu falei, não, senhor, não está acostumado a montar isso aí em serra de não sei quantos metros. Eu falei, então tá. E nós fomos, eu falei, então coloca a antena da rádio lá no topo. Colocou. Vem tá o vento que eu tinha falado para ele. E eles parafusaram o pé dela dentro de um quarto lá no hotel, que dá para você ver a cruzeta dos parafusos lá e a chapa por baixo com as portas. Deu uma chuva forte demais e eu tava lá em casa. E de lá de cá dava para ver a ponta da torre. Depois que passou a chuva, tinha uma lâmpada vermelha, já tava mais escuro. Eu olhei, cadê a lâmpada? Falei, a torre caiu. Na torre caiu, a ponta da antena pegou bem em cima do fio de alta tensão, que tem em frente à janela do hotel ali, que é por cima. Pegou bem na ponta. E queimou tudo ali e desceu queimando. Queimou o transmissor, onde tinha coisa ligada naquela antena ali, transmissor, queimou tudo. Não, que prejuízo. Queimou tudo. Se tivesse um lá dentro, tinha morrido. No caso. Nisso, na época a prefeitura não Arcou com os custos para estava reparar. negando apoio. Aí começou umas confusão, já começou uns probleminha. Eu não vou entrar em detalhes. Porque, Certo, né, divergência ruim. política, né? Hoje não tem divergência entre eu e as pessoas que estavam na época, nós somos amigos. E eles queriam que eu saísse. Eu resisti um pouco, depois eu voltei, fui lá, assinei os documentos, saí. Eu fiquei 1 ano fora de rádio. Antigamente eu ainda ajudava minha esposa. Passava pano na casa pra ela. Hoje eu não faço mais não. Passando pano na casa, fazendo abertura de programa sozinho. Você vê o que é você gostar. Conheci o Ed Pan. O Ed Pan fazia o túnel do tempo da Rádio Liderança. Eu entrei em contato com ele, um dia me falou que tinha comprado o horário do túnel do tempo, aí eu pensei, o fora de rádio eu não vou ficar não. 1 ano eu fiquei. Aí liguei pra ele falou, não, o pessoal vende o horário aqui sim. Vem cá bater um papo com os homens aqui. Eu fui. Até firmei com eles que eu não queria fazer programa de oferecer música e tal. Eu queria fazer uma coisa diferente. Isso eu nem vi há muito tempo. Já tinha bem uns 26 anos que eu tava. Aí cheguei a se conformar, me deram um preço lá exorbitante, achando que final eu pago. Era R$ 1.500 na época por 3 horas de programa. 3 horas de programa. Pra me levar o pessoal, tocar e cantar. Eu tava de olho no gravador do Dirceu Pereira, que ele era sócio, lá em Lagoa da Prata. Eu penso, eu levo o pessoal, eu vou como jurado e mais um lá. E a gente, no final lá, que todo mundo foi tocar e tal, e cantar, a gente vê quem que é o melhor, vê se a gente consegue um CD com o Dirceu de presente. É o brinde, é o primeiro CD. A minha ideia era boa. Além de ser diferente para a rádio, eu estava ajudando alguém, o talento de alguém. Eu pensei nisso. Faltando 1 semana para começar esse tipo de programa, eles me chamaram lá na rádio. E o Mauro falou comigo, deixa eu te falar, esse negócio de você trazer gente para cantar aqui no domingo, vou ter que disponibilizar mais gente, vou ter que comprar pedestal, microfone. Você não vai dar conta de olhar cá para fora, que vai ter muita gente, que tem muita coisa. Nós temos uma proposta para te fazer. Nós temos o Domingão Sertanejo, que é mais de 3 horas. Você vai começar às 5 para às 10. Tem de 7 às 8 é a missa. E você não vai pagar nada. Eu já estava com uns patrocinadores, já arrumado, uns 8.
que ia me patrocinar nesse programa. Você não vai pagar os 1.500 mais, você vai fazer um programa, você vai trabalhar para a rádio. E nós vamos te dar metade do dinheiro dos patrocinadores. Eu fiz as contas lá, para mim tava bom demais. Um salário era 300 e pouco, eu tava com quase 900 reais lá. E tinha poucos. Falei com ele, ó, eu posso até aceitar a proposta, mas eu tenho que ir em cada um aqui que eu peguei, que eu falei que o programa era ao vivo. Ele falou, mas só isso? Eu falei, é só isso. Eu não vou começar uma coisa aqui, Mauro, falando que é uma coisa e é outra. Né, assim, eu queria mostrar pra ele que... Você tinha... a gente tem que ser honesto. Né? Minha seriedade. Falei, não, pode perguntar eles lá. Fui, conversei. Conversei lá, eu tinha uns patrocinadores daqui. Falou, não quer ver você lá. Falando, nossa, tá bom. Pode ser mesmo do jeito que você fazia, tá ótimo e tal. Eu fui, né? Comecei lá, o Domingão Sertanejo. Na verdade, eu estava precisando de uma pessoa pro horário. Que eu tinha um lá que falava que ia e não ia. Né? Então, assim, eu fui e peguei o Domingão. O Domingão foi 9 anos e meio que eu fiz. Eu trabalhava de servente aqui, e arrumava uma moto emprestada que eu não tinha e ia pra lá fazer. E, se eu não me engano, você nem não passava no asfalto, né? Você passava ali por dentro, ali na Estrada de Terra, né? Tem uma história que ele contou. Não, na volta, quando eu sabia que tinha polícia, eu tinha que vir por dentro, quando não tinha carteira de moto, né? E a moto nem era minha. Eu não sei se você vai querer contar a história, não, mas assim, porque ele é meio corajoso, ele é igual o Osimar, sabe? Ele é meio corajoso, ele gosta de desafiar o oculto. Aí ele ficou sabendo, como é que é o negócio lá que você ficou sabendo que tinha um lugar que era assombrado, que não podia cortar um... Não, como é aquilo? Eu vim, esse caso aí, eu vim fazer umas imagens numa fase, foi quando eu comprei drone. Aliás, eu fui o primeiro comprador drone da região toda aqui. Pompéu não tinha, 2 não tinha. 3 Marias eu ouvi falar de um, mas na região que eu fui primeiro comprar. Eu vim fazer umas imagens numa fazenda, eu chegava, tirava uma foto para fazer o quadro, né? E eu dava uma volta filmando a propriedade, quintal, rio, que tiver perto, uma coisa assim, um açude. Fazia um videozinho, dava pra pessoa. E eu tava vindo por dentro. Eu tava vindo pelo asfalto. Quando eu saí de Abaeté, que você tem aquele sinal de helicóptero, tem aquelas bolas nos fios. Uhum. Pouco depois tem uma curva direita. Eu tava vindo. De repente, um carro da DR passou por mim. E depois um carro da polícia rodoviária passaram. Eu diminuí a velocidade, eu não fiz a curva. Eu fiz a curva, foi para a esquerda, voltando, né? Ele estava indo, virei e voltei. Voltei para Baité e vim por dentro. E tem um cerradinho ali, depois do Alto Gerais, você passa ao Alto das Gerais, onde você... Lá a entrada pra frente do Otávio? É, bem pra frente. Pra frente do Otávio, tem a entrada pra ir pro... a ponte do motoqueiro ali? Pra ponte do motoqueiro. Quando você entra naquela entrada ali que eu tava vindo de lá de Baité, eu entrei, eu vi um matinho de lado, assim, falei, aqui que você falou que não pode quebrar nem uma árvore, e eu sozinho. Não pode quebrar nem um galho de árvore aqui, que a gente apanha aqui, eu quero ver. Eu só acredito vendo. Eu entrei lá nesse mato, quebrei umas 2 arvinhas mais finas, quebrei galho de pau, velho, não existe isso. Mas eu sabia que não existe, só. Não tem esse tipo de coisa. Não acredito, não. Folclore. Não, isso não existe não, só. Folclore. Veja, eu não acredito que uma pessoa enterra ouro, eu vou lá tirar, um trem vai me jogar pedra. Tanto é que eu falei com o André, se for num que jogava tijolo nos outros, eu queria ir lá pra me ver, mas não deu pra me ir. Ninguém me contou, nós tá indo pra lá. Nós já foi lá, tomou alguma tijolada? Falei, nada, nenhum barulho isso aí, né? Falei, não existe isso não, gente. Quer dizer, eu não acredito. Mas quando me fala, eu gosto de ir lá ver. Eu gosto de fazer. Você é meio Tomé, tem que ver pra crer. Não existe esse negócio de joga tijolo, tem que ser um ser humano. Eu não acredito, quer dizer, pode até que aconteceu com alguém, ou acontece, mas eu não acredito. Você nunca vivenciou, né? A ida para a liderança foi assim. E eu comecei a fazer o Domingão. Quando foi
2012, salvo engano, eu fui para lá em 2008, tinha 4 anos que eu estava fazendo Domingão, o Tom Emanuel faleceu, e me deram o horário. Falei, agora você pode pegar o horário que é do Tom Emanuel. Falei com eles, ó, eu preciso ficar aqui na rádio, não tem lugar para ficar. Se eu for pagar o hotel, não vai dar. Aí eu fazia o Domingão e fazia o Cheiro de Terra também. Quando o Giovanni entrou lá, uns 7, 8 anos atrás, porque eu não tinha tempo de sair com a Graça e o Manuel para um aniversário, para um casamento, dia de sábado. Dia de sábado eu falei, não, eu posso ir, mas eu posso ficar só até 11 horas, que eu ainda tenho que ir para Baiteca, mas eu tenho que levantar 4 horas, 5 horas. A sua Passei. convivência com o familiar, né? Sim, começou a atrapalhar, que eu não estava participando de nada com eles. O Giovanni entrou, eu falei, Mauro, vê com o Giovanni, senhor. Vê se ele pega o Domingão também e tal. Aí o Mauro falou com ele, falou, não, pega sim. Aí daí eu fiquei só no Cheiro de Terra. O Cheiro de Terra foi 13 anos que eu fiz o Cheiro de Terra. Pois é, e o que acontece? Parece que agora você está se despedindo da liderança, né? Na Você verdade, pode contar pra gente aqui qual que é a razão disso? na verdade eu já despedi, né? Eu já não tô mais... Já encerrou, você não... Eu já encerrei. Tem uns 12 dias, 14 dias que eu encerrei lá. O motivo da saída da liderança, mudança. A minha esposa também, o último dia dela na cooperativa foi sexta-feira. E a cooperativa, ela é anos lá, né? Quase 30. Toda vida eu lembro dela lá. Um mês para 30 anos, né? O motivo da minha saída e dela é dar assistência pro filho. Nós só temos um e ele está em Portugal. Então, em novembro agora vai fazer 6 anos que ele está lá. O que acontece? Ele trabalha e estuda à noite, fazendo um curso. Cyber de segurança, deve saber, proteção Sim. de sistema, essas coisas. Eu estou fazendo esse curso. O curso dura 2 anos, mais 3 para aperfeiçoar, e depois ainda tem que pegar o doutorado disso, essas coisas tudo, né? O que é o nosso plano? Ele ainda tem tempo de arrumar as coisas dele. Ele tem que lavar roupa, ele tem que fazer comida, ele tem que tudo. O que nós pensamos? Vamos para lá? Vamos ficar lá uns 4, 5 anos com ele. Assim que ele formar e que ele casar, que ele está pensando em casar também, é hora da gente vir embora. Quer dizer, eu tô falando assim, depois, igual a minha nora falou, aparece os netinhos, será que vocês vão voltar? O meu intuito é ir ficar 4, 5 anos e voltar. Tanto é que moradia, não vendo, né? Então o nosso intuito é esse, é ir pra lá, pra dar uma força pra ele, arrumar as coisas pra ele. Certo, deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez uma visita lá, né, Gabriel? Fiz, nós fomos lá em 22. E de forma assim, um apanhado, resumida, é muito diferente a cultura, é muito complicado? Muito diferente a cultura. É outro mundo, é outra gente. Não tô Não, falando, sim, claro, é não outra desmerecendo nosso educação. país, né? Segurança praticamente total. Porque lá você pode deixar um carro aberto, chave na ignição, carteira em cima do banco. Pode entrar para um banco para negociar ou para uma loja para comprar, não precisa se preocupar não. Entendeu? Lá você não vê uma cerca elétrica, muro na frente das casas, muito difícil. Não tem uma concertina em cima de muro, tem nada. Lá na frente nem muro tem. Então assim, segurança praticamente total, que total eu acho muito, porque sempre acontece alguma coisinha. Custo de vida mais barato, porque o euro tem poder de compra. Quem ganha em euro compra em euro, o euro tem poder de compra. Concordo. Aí a pessoa, em Portugal, ganhar dinheiro para comprar fazenda igual o Estado, não precisa de não. Jovem ir para Portugal. Eu tenho experiência com o meu, o Manuel. Qualquer um de vocês vai para Portugal. Então, menino, você está pensando em fazer um curso? Não. Então você pode ficar por aqui. Senão você fica ali, o salário mínimo de Portugal é 870 euros hoje. Porque como eu vou para o país, eu procuro saber das coisas de lá. Claro, e bem informado aí. Eu sigo aqui o DN Brasil. É um brasileiro que estão lá, é uma revista, é um jornal que informa a gente muito bem, muita coisa. Então eu procuro conhecer o país, né? Pelo menos um pouco. Porque você vai conviver lá um tempo. Então você tem que saber mais ou menos como que é.
são assim, um pessoal muito sincero. Você vai comer uma pizza num lugar lá é pizzaria. Aí você pergunta pro português, quanto tempo demora pra pizza sair? Tempo necessário. Franco. O tempo necessário. Tem sal? Pois tem. Mas não traz o sal. Você perguntou se tem. Eles levam ao pé da letra. Sim. Ah, mas traz pra... Aí, diferente. Você perguntou se tem. Eu digo, tem. Tem umas palavras aqui que pra nós não é nada e pra eles lá é muito. Tem umas palavras lá pra eles não é nada e pra nós é muito. Entendeu? Então não dá nem pra... Detalhar, né? Não dá pra detalhar não. Só depois que você chega e tudo. Tem umas O nosso palavras que você não português pode aqui, ele é falar. muito poluído, A né? fonética é difícil conversar Sim, com ele, você e acha de lá- complicado? Ó, se pronunciar mais devagar, você entende? Legal. Você entende legal. Siga aqui 5 rádios de Braga. São 5 rádios de Braga, eu sigo. Eu não vejo dificuldade, não. Escrita, né? Agora, Não tem dificuldade, não, você não, viu lá nas ruas? não, e a tal? escrita é a mesma. Mesma coisa? Vamos supor, material de construção. Isso, Material de bem-vindo a construção. essa casa, por exemplo. Tudo certinho. A escrita é a mesma. Só muda o Sotaque, né? sotaque. Eles têm assim, a pronúncia é presa. Eles adoram. O O pessoal. português de Portugal. Vocês falam cantando, cara. Vocês conversam cantando. A pronúncia de vocês é linda demais. Que é pra fora. A deles é. Entendeu? Então, assim. Mas é um país de você viver bem, com segurança e custo de vida baixo. Não tem Agora- dificuldade de visto, né? Visto para quem vai como turista, não. Mas como a gente tá indo para morar, quando o Emanuel foi em 2019, ele podia chegar, arrumar um trabalho. Quando ele tivesse com o contrato à mão, ele regularizava lá mesmo. Ia na CEF, que hoje é a AIMA. Ia lá na CEF, contrato na mão, tá. Demorava ali 2 anos e meio, entregar para ele a residência. Pra você ir como turista, 6 meses o visto, né? não precisa. Não, pra você ir como turista Precisa não precisa. Precisa não? Você quer ir para os Estados Unidos? Assim. Quando é mais jovem, eles pegam mais no pé. Entendeu? Você veio como turista, quanto você trouxe? Você vai para o hotel, você vai para casa de parente, você tem carta de convite. Como que é? O cara mais jovem, ele é mais indagado, entendeu? Porque pode ir tá vindo, mas vai ficar. Certo? Quando você vai para morar, eu consegui, depois de 5 meses, 2 vistos, um para mim e para minha esposa, visto procura de trabalho. Nós temos 4 meses para ficar lá e arrumar serviço. Se não arrumar, tem que vir embora. Ou fique legal. Não, ilegal não dá para ficar que eles te mandam embora agora. Tá vendo um monte tá aí? tendo deportação também, igual nos Estados Unidos. Tá, porque bagunçou muito. Lisboa, principalmente, tá um bagunção no centro. Indiano. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Você falando em questão que você tem 4 meses o período para você arrumar emprego, você já ouviu o mercado trabalhar? Como é que é? Legal? Como que é? É fácil arrumar emprego? Diga assim, você pode Fácil. escolher muito, ela Sabe por que é fácil? Porque lá não tem mão de obra. Lá só tem pessoas idosas. Entendeu? Lá não tem mão de obra. Precisa de gente em restaurante. Precisa de gente em hotel. Em cafés. Cafés de lá é uma lanchonete. É tipo um trailer. Precisa de gente nisso aí. Cuidador de idosos. Aliás, é o que dá mais lá. Cuidador de idosos. Entendeu? Lá você não tem dificuldade. Você chega dentro de uma semana. Se você quiser trabalhar, já começa. entendo. Restaurante. Entendeu? Hotel. Se você quiser trabalhar na área de servente, por exemplo. Se você quiser ser operador de grua. Sabe? Você faz um curso para operador de grua. Dura um dia em Braga. Você já sai com certificado. Construção civil, se quiser trabalhar. Entendi. Então tem uma oferta em vários campos. A pessoa Tem querendo trabalhar. oferta, não precisa se preocupar de não arrumar E trabalho. o que eu achei mais sedutor, você falou, foi o poder de compra, né? Porque você falou que lá parece que o salário mínimo é 870 dólares, 870 euros, né? Mas E tem esse- poder de compra. Você compra 1 quilo de carne por 4 euros. Então, Você assim, ganha 1.000, pensa. Mas, por exemplo, a pessoa ganha 1.000 euros, então dá pra ela sobreviver tranquilamente, pagar aluguel, energia, água, não passa falta de nada. Ó, Fala o Eu- básico, uma pessoa eu- modesta. tá, né, tem um detalhe. O que são as 3 cidades maiores de Portugal? Braga, Porto e Lisboa. Se for para morar em Braga, Porto e Lisboa,
não precisa ir. Você não consegue ficar lá. O que é o segredo de Portugal? Procurar interior. Por exemplo, o Manuel mora em Amares, 10 quilômetros de Braga, mas é considerado interior. A casa que ele paga um aluguel lá de, vamos supor, 190 euros, se ela for em Braga, ela pula para 700, 800 euros. Uma casa grande com um quintal. Ele tem lá, que ele paga o aluguel. Por que ele paga um aluguel mais barato? Porque ele mora no interior, entendeu? Se for para, não, se não for morar em Lisboa, não fico, pode vir embora. Outra coisa, Portugal não é lugar de você ir e pensar que vai comprar o lote do vizinho ou o sítio do fulano, não. Não precisa você pensar isso, não. Tem pra viver. Lugar de você comprar essas coisas é Estados Unidos ou Inglaterra. Porque o euro é mais do que o dólar em valor. Aí eles pagam menos quantidade de euro. Já vi falar que o dólar, você ganha mais dólar por hora. Então, Estados Unidos dá mais dinheiro. É pelas pesquisas que eu faço na internet, pelo que eu vejo de alguns youtubers, alguns influencers, em média, assim, nesse serviço assim, mais pesado, serviço menos elaborado, em torno de $20 a hora. Pois é, tá vendo? Lá a gente Tipo paga assim, por hora. de pedreiro. Eles te pagam por mês, que é 870 euros. Vamos que você vai para um outro serviço, eles te pagam 900, pode te pagar 1.000 euros também, entendeu? Mas pelo que você me explicou, se a pessoa vive lá, por exemplo, a pessoa que vive uma vida simples e ela recebe 1.000 euros, ela vai viver uma vida confortável. Ó, deixa eu te falar. O pobre em Portugal faz as coisas que os ricos fazem aqui, faz lá e ainda sobra dinheiro. Que isso? Eu posso te falar que eu tive lá. Não, sim, é. Entendeu? Você conhece 3 países num dia, que são perto, e você faz tudo de metrô, que se chama lá, metrô lá é comboio. Entendeu? Interessante mais daquela vez. Um ônibus igual esse da Sertanejo que vai pra BH, né? Chama... Acho que o nome não pode falar? Pode. Não pode. O metrô é comboio. Depois se eu lembrar eu falo o nome do ônibus, né? Assim. Eu tô preocupado porque eu já vi uns memes assim, falando uns negócios aí, fica meio estranho da gente falar aqui no canal. Autocarro. Eu o que era? Autocarro. Eu ia. Celular. Telemóvel. Telemóvel. Esse eu já vi. Né? Então assim, claro que você chega num país, tem nem que chega lá e critica comida, critica cultura, não. Você tem que se adaptar, né? Comida é totalmente diferente das nossas. Arroz, feijão ou não? Como é que é lá? Não. O arroz você acostuma com ele, né? Não é um Codil Plus, não é um prato fino. Você não acha um pacote de arroz de 5 kg no mercado português. É 1 kg. 1 kg de arroz. Você vai comprar sal, você não acha 1 kg de sal, a gente compra aqui. Você acha um vidro assim, desse tamanho. Entende? Agora o mulher me falou que no supermercado tem arroz de 5 kg. Açougue. Pra nós aqui é açougue. Lá é talho. Talho? Não no talho comprar uma carne. Os nomes das carnes tudo diferente. Tá como? O português, quando ele vai com a sua cara, você arruma muita coisa. Manuel já ganhou um carro lá, ganhou. Um carro com 150 mil rodados, uma mulher lá. Que ele foi para comprar, é o cara que recebe o aluguel dele, que é do primo, as casas é do primo. E aí o cara falou, não, você leva esse carro. Ele ia dar 300 euros no carro. Assim, dado mesmo, de graça? De graça. Oxe. O Danilo ganhou um. É um ponto, o modelo deles lá, ele tá rodando nele lá. Vai pra Viana do Castelo, na casa da namorada dele, volta. Entendeu? Assim, se você não pisar na bola com eles e falar, essa cultura de vocês aqui lá no Brasil é mais fácil. Começar com isso aí, meu amigo. Fazer da cultura. Outra coisa, você começar a chegar e falar, lá no Brasil tem fazenda, tem isso, tem aquilo, não dá pra você não, só. Dinheiro lá, eles acostumado com dinheiro, com euro, né? Acostumado com euro. Começar a gabar demais, a gente fica sem conversar não, mas isso dá uma... Você sabe o que me assusta? Uma coisa boba nessa questão da gente falar e morar em outro país. Às vezes é até uma bobeira que eu vou te dizer, você até me desculpa. Mas eu tenho medo muito pro lado da saúde, tipo igual nos Estados Unidos, que você tem que ter um plano de saúde, um trem. Eu não sei como é que funciona lá, você sabe ou não? Sei, mais ou menos eu sei, porque eu tô indo, eu tive que fazer. Isso. Não, eu digo assim, você precisa de um médico, você precisa de um exame, alguma coisa. Sim. Tem um SUS lá, alguma coisa que é para a gente? Não, lá não existe SUS, lá não existe carteira assinada. Você vai trabalhar, você tem um contrato e um seguro.
Então, a única coisa que você tem de direito trabalhista seria o seguro. Você tem o seguro, mas você tem direito a férias, né? Mas carteira assinada ela não tem. É um contrato. Entendo. Saúde. Nós estamos indo para lá. Existe um tratado do Brasil com Portugal sobre saúde. Chama. Você tira o documento na internet. BP4. Eu levo ele e quando eu precisar de consultar lá, eu já chego no hospital, ele tem um QR Code nele, é uma folha assim, tem um QR Code, eles conferem lá certinho, eles me atendem. Entendeu? Mas já atende como se fosse um SUS mesmo. É o convênio que tem o Brasil com Portugal na área da saúde. Então eles me atendem como atendem os portugueses. Mas se tiver 2 portugueses na sua frente, primeiro é os portugueses, depois você. Coisinha assim, sabe? Habilitação, por exemplo. Habilitação nossa vale lá. A sua carteira você tem que ir, por exemplo, lá você pode dirigir posso com ela. dirigir. Aliás, eu tenho que me adicionar no seguro do carro. Seguro do carro é obrigatório. Revisão em carro todo ano. Mas revisão sim, de olha a pastilha de freio, tambor, olha a descarga. Dá uma revisão total. Freio, luz de freio, essa tranheira toda tem que estar tudo funcionando e é todo ano tem que fazer. Por exemplo, eu chego lá, não dou conta de arrumar uma coisa agora. Ele vai pegar um selo vermelho no vidro do carro. O que tá tudo legal é azul. Pega um selo vermelho, quanto tempo que eu tenho para arrumar aquilo? Assim que eu arrumar, eu volto lá, eles pegam o selo azul que dá pro ano inteiro. Entende? Uma forma de fiscalização, né? Tipo, se fosse um Não, Detran é dele. uma segurança. E você vai lá nos homens. Não é o meu mecânico que faz a revisão. Tem uns mecânicos credenciados deles, mas só eles que fazem. Né? A respeito de segurança, praticamente total. Você começou a falar um pouquinho, mas a gente acabou fugindo, conversando sobre outros assuntos a respeito da alimentação. Você falou que compra o seu arroz de 1 quilo, você compra o seu pacotinho de sal, mas o que é as comidas que o povo gosta lá? O melhor feijão que tem lá é o que vem na lata. Esse é clarinho igual o nosso. Nós chegamos e falamos, não, nós vamos cozinhar feijão. Pai, como do da lata. Não, foi tão ali no mercadinho. No mercadinho perto da casa dele, chegamos lá. Feijão vermelho desse tamanho assim. Igual o jaulo nosso aqui. Aí, meu amigo, para cozinhar esse feijão, vou te falar, e um monte de casca. Todo dia que você mexe com ele, fica duro. Que isso, é? E é tipo dessas, gosta desse tipo de feijão? Eles usam mais lá o enlatado. Mas minha curiosidade boba é a seguinte, assim, pelo que você andou lá, eles vão almoçar, por exemplo, almoço que é arroz, feijão, carne igual nós mesmos, macarrão? Sim. Comum. Tem umas comidas diferentes, tem uns pratos diferentes. Sim, mas não é igual os Estados Unidos que é tão voltado em fast food, que os Estados Unidos mais é fast food, é sanduíche, esse trem, né? Não, lá é mais, esse mesmo, o grosso mesmo. Tradicional. O básico mesmo, né? Ô Gabriel, e a gente já vai caminhando pro final aqui da nossa entrevista, muito bom que tu deixaram, a gente vai, vai até a madrugada até amanhã, aqui, né? Nossa. Eu queria saber, voltando lá no negócio de rádio, encerrou? Ou como que é? Talvez você vai dar uma respirada e futuramente você pretende voltar de outra forma, talvez com outras ideias, como que é isso? É o seguinte, por enquanto, depois desse monte de ano, por enquanto eu dou por encerrado, né? Por enquanto. Vou procurar a minha profissão lá. Se não der, eu parto para outra coisa, né? Quando eu voltar para o Brasil, as portas estão abertas para mim na liderança. Essa foi a minha conversa lá por último. E as portas estão abertas. O seu serviço é garantido aqui. Né? Então, assim, eu fiquei feliz por isso. Porque eu não sei o que vai acontecer. O pessoal, se você não gostar, eu falei, vem embora. Simples. Mas ninguém arriscar, né, Gabriel? Você vai embora, seu filho, quem sabe pode dar tudo certo. Tem minha casa ali, casa de morar, eu acho que não é coisa de vender. Porque todo mundo tem que ter um lugar à noite para voltar. Tá bom? Então, assim, tem que ter um pouso. Eu não tenho nada assim a perder, eu não vendi nada aqui, nem vou vender, não precisa. Vendi o carro, porque senão acaba aí mesmo fosse. Eu não ia nem vender. É verdade. Caleb, foi muito bacana, né? Excelente, graças a Deus.
cara já é acostumado com comunicação, então não, né, a gente só mesmo acompanhar mesmo, não precisou da gente ficar provocando demais, né? E é isso. Muito feliz, Gabriel. Muito obrigado, viu? Por você ter topado aqui, né? Acho que já tem uns 2 anos que eu tinha conversado contigo. Mais ou menos. Você queria reunir a turma toda, né? Pra Sim, gente fazer porque um papo. um falava um difícil. pouco, o outro falava, né? Assim, ele lembrava a gente de algumas coisas, que tem coisa demais. Se for falar detalhes aqui, Muita né? história pra contar. É muita história para contar e, é muita coisa, principalmente de rádio. É uma coisa que eu gosto, né? Uhum. Eu fiquei 17 anos, até 13 anos acordando 3h10 da manhã todo dia, assim, segunda a sábado. E o programa começava às 4, só porque eu fumo. E outra coisa, e tem que fazer café. Incrível o corpo humano, velho. O dia que faltava o cigarro, o café, a garganta não ficava boa. No domingão, você E você tá acredita esquecendo o nisso? principal, a matula, né? Você Levando acredita 3 horas, tem que ter a matula, tem né? que ter Se não tiver alguma uma coisa pra matula, mastigar, né? merenda. Ah, praticamente não tinha. Só café mesmo e cigarro. Mesmo, a merenda era o pita. Cara, janela. Ficava Entendeu? na janela pitando. E outra, você tem que... Eu dormia aqui, ó, e o estúdio tava aqui. Eu podia levantar faltando 5 para 4 e sair daqui e entrar pro estúdio. Mas no decorrer do tempo, dos anos que você vai mexendo, você vai vendo que não é bem assim. A garganta tem que movimentar antes, que ela ficou parada a noite inteira. Uhum. Entendeu? Muitas vezes não é legal. Aí eu levantava 3h10, porque eu tinha tempo. Fazia uns exercícios focal. Uns exercícios, né? Que a gente faz com a boca e tal. Você chegava destravado, mais ou menos, lá dentro. Porque de manhã, né, de madrugada, já a voz da gente já fica mais grave, né? Sim, sim. Foi uma experiência aí muito boa de eu ir para uma rádio comercial, né? Que a gente falava só para região. Mas o meu trampolim foi aqui, né? E fui para lá, no domingão, eu fui muito bem aceito, né? Eu atendia lá mais de 100 participações nessas horas de programa. E o domingão é a base pro Túnel do Tempo, que é um outro programa que arrebenta na audiência. Hoje quem faz ele é o Geraldo Oliveira. Mas o domingão é a base do Túnel. Se eu conseguir segurar as participações e audiência, que é a obrigação da gente, o Túnel já chega arrebentando. Entendeu? Apesar que o Túnel atendi muito mais do que o meu domingão. Certo? E o meu é tudo escrito assim, ó. E o domingão era meio uns flashbacks já do sertanejo, né? Então, né, nova, mas... Eu começava e aí... com os mais rasteiros, mais antigos, né? E depois das 8 eu já vinha para o universitário, puxava lá um Jorge Mateus, por exemplo. Um Jean Giovanni. E depois vem o domingão eu levava ele com música mais rápida, entende? Um ritmo mais de forró, mais alegre, sim, pra cima, entendeu? Então, aprendi muito no rádio, lá na liderança, aprendi muito. Aqui eu gastava 25 minutos pra fazer uma abertura de programa. Eu tenho uma fita gravada lá em casa. Eu chego na rádio comercial, a rádio comercial, ela vende comercial, certo? Não que despreze ouvinte, não. Lá, a rádio você tem que conciliar o ouvinte e o patrocinador. Porque o patrocinador que vê que não tem participação num programa, ele não anuncia nele, certo? Então lá a gente tinha que conciliar, atender os ouvintes e tudo. Aprendi muito. Aprendi a falar menos. Eles não gostam. E tá certo. Como é que eu vou criar um assunto da minha cabeça? O assunto tem que ter começo, meio e fim. E bem feito. Ó, quando você não tiver nada pra falar, música. Você quer dar uma notícia? Pode entrar aqui na internet, que tá escrito, você não vai... Porque o medo é de você começar um assunto e você travar no meio, cara. E você tá falando não só pra Abaeté, você tá falando pra um monte de cidades e o mundo inteiro hoje aqui na internet. Então assim, aprendi muito com o Darley, demais, agradeço eles todos lá, todos. A única coisa que eu atrapalhei eles foi com um cigarro lá dentro, na sala fechada, né? Mas, assim, eu acredito que eu cumpri com a minha missão lá muito bem, sabe? Tem que ser bem responsável pra você cumprir e tudo. Então, pela minha idade também, eu não posso furar, né? Com horário, essas coisas. Se aconteceu de eu acordar atrasado, foi umas 3 vezes em 17 anos.
Umas 3 vezes. Aconteceu. Relógio falha, celular. Mas aprendi muito. Ganhei muita coisa boa em rádio. Inclusive minha família. Esposa, né? Inclusive minha família. Esposa conheceu em rádio. Conheci a Graça na Palmital. Na não, Líder. na Líder É. FM aqui na vila. Por incrível que pareça, o presidente é o cunhado dela e ela já trabalhava na cooperativa e ia morar na casa dele. Conheci ela lá. Estamos juntos até hoje. 26 anos. Bacana. Fora um ano, 27. Nós namoramos 1 ano, 6 meses, ficamos noivos. Ó, Mais 6 meses nós casamos. que isso aí? Estamos juntos até hoje e graças a Deus a gente viu super bem. Deus me deu o melhor presente do casamento, que é um filho, eu tenho, né? Então assim, e fora outras coisas, né, que eu consegui. Em rádio, popularidade, Amizade. amizade demais da conta. Respeito, né, pelo que você faz, pelo que Eu você chego é assim, pessoa. você chega nos lugares, às vezes a gente tá pescando, aberto na represa aí, que eu gosto muito. O cara chega, eu tô conversando assim, fala, você não é o cara lá da liderança? Entendeu? Então assim, é gratificante. O dinheiro não é tanto. A gente precisa do dinheiro também. É parecido com o YouTube aqui. A gente, né, depois que a gente começou com isso aqui, que a gente vai desenvolvendo, né, foi legal o vídeo, gostei daquela entrevista que vocês fizeram, gostei daquela externa que vocês fizeram, né? Verdade. Então, é muito, muito bacana. Comunicação é muito importante. É muito parecido também. É igual o Caleb aqui, ó. Quem diria que o Caleb, há uns 3 anos atrás, estaria na frente de uma câmera gravando alguma coisa, né, Caleb? Entra naquele negócio que você falou da timidez lá, Sim. você com a chavinha lá, falo, não falo, Falo, não falo, Eu, não falo. em 97 lá, entrava e fechava a porta, né, e fazia o texto, não conseguia falar igual eu tô falando aqui Sim, agora, é. né? Então, e a gente tá sempre lapidando, né? E a cada experiência nova, né? E Eu- aí você lá vai agora para uma outra experiência. Já vou para experiência uma né, outra em experiência. E eu Portugal. gosto disso, cara. Atravessar o Atlântico, Eu né? sempre gosto de estar esperando alguma coisa para chegar, velho. Não sei o quê. Meu sonho de comprar máquina fotográfica, eu tava esperando. Drone, eu fiquei esperando. E agora eu tô esperando. Esperei os vistos. E agora eu tô esperando a viagem para lá. E creio que todos os meus planos e da minha esposa a gente entrega para Deus primeiro. Fala, Senhor, eu não sei o que tem lá. Eu nunca pedi a Deus para ele aprovar os meus vistos. Eu sempre pedi a Deus que não deixe a gente dar passo errado, que eu e ela não tem idade para dar passo errado mais. Quando a gente é jovem, você sai por qualquer coisa, É, né? você tenta, não deu Se certo. for preciso você dormir na rua, você dorme. For preciso você dormir debaixo de uma marquise, você dorme. Até quando... Hoje não. É totalmente diferente. Mas tudo em Deus. Tudo é meus planos, a minha vida toda é Deus. Bata um papo com Deus todo dia. É isso aí. Pois é, Gabriel, então o que mais a gente deseja é que você tenha sucesso, né, nesse novo desafio, né? Obrigado. E mais uma vez a gente agradece, né, a sua disponibilidade de ter vindo aqui, né, de ter topado, que eu achei importante, Foi um sabe? prazer, foi um prazer. Você vai para mais longe, né? Se o pessoal não sabe aí, ele é meu padrinho de casamento, né? Um cara que já me escutou muito, já ouviu muito meus choros, minhas dificuldades. Eu ia, né, muitas vezes lá na casa dele, e ele me aconselhava, né, bastante. Então, eu sou muito grato, né? Jamais vou esquecer disso. Então, a gente te deseja sucesso, uma boa viagem. Obrigado. E, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui. É um E prazer. deixa a sua mensagem aí, suas considerações finais para o pessoal, né? Sua câmera aquela ali, fica à vontade aí. Ok. Bom, gente, valeu demais. Foi um prazer participar aqui do Sociedade CCA. Sociedade CCA, né? Que essa promessa aí já tem uns 2 anos. Isso. E eu esperando me convidar, né? E hoje deu certo. Foi um prazer estar aqui. Um abraço a todos os seguidores, né? Agradecer você pelo convite, Caleb, Isso aí. que sofreu comigo com o rádio também, que teve um dia lá que o trem não dava certo, rapaz. Eu falei, Caleb, você quer saber de uma coisa? Tem que chegar aqui amanhã às 5 horas. Eu vou te trancar aqui, vou embora. O Não foi? computador, Foi. ele dava manutenção lá na rádio. Não, a galera tá bem embrionária, tá bem começando. Tranquei Foi ela, no mas- princípio, Tranquei ele e fui embora. Aí depois eu cheguei 5 horas, soltei ele e fui embora também. Já fomos no JTM, arrumar computador. Sim. Não sei se você recorda. Então é isso, gente. Muita Um história. abraço para todos os seguidores, né, do canal. Foi um prazer participar com vocês aqui. A gente também Tá? agradece, né, pela sua participação, por ter enriquecido nosso, né, no Isso aí, podcast. é. Um pouquinho da minha experiência que eu tenho, a gente, né? Não, foi muito bom, viu? O pessoal vai gostar bastante, com certeza. E é isso aí, Caleb. Então, cara,
Obrigado. Eu que agradeço estar participando aí. Eu gosto de ficar mais nos bastidores, nos não, bastidores. Mas não tem como não, cara. Você tem que vir pra frente da câmera mesmo. Você tem Sim. muita coisa pra falar também, às vezes. Né, Câmera também é a primeira vez, mas eu não, parece que eu nem me esquentei com isso. Não. Você já é macaco velho. Não, câmera não, né? Não, mas a gente fala, né? Comunicação do geral. Verdade. Tem até mais uma história pra contar sobre o negócio de câmera. Mas ele, a gente já... a primeira vez que eu tive contato com câmera também foi por ele também. Ele tinha uma câmera emprestada, que ele fazia uns serviços aí, depois ele passou o serviço e aí eu desenvolvi e daí fiquei sempre nesse mundo aí. A culpa é dele de eu mexer com comunicação hoje, a gente tá aqui nesse canal aqui, a culpa é dele, e também com câmeras também, né? Então tá tudo envolvido aqui, microfone e câmera, tem a ver com ele. Muito obrigado. Galera, um abraço a todos, não se esqueçam de dar um like aqui, compartilhar também, tá bom? Essas experiências aí, quem sabe possa tá inspirando a galera aí, né? Então, para quem você acha que vai gostar, né, dessa entrevista, clica na setinha, encaminha aí, copia o link, manda pra galera aí, compartilha. Não esqueça do like. E compartilha, né? Isso. O like também é muito interessante. Exatamente. Para dar mais a gente gasto, a gente está produzindo mais conteúdo diversificado pro canal. Com certeza. Dito Abraço, isso, até a próxima, galera. Fiquem todos com Deus. Chegar pra cá, venha assistir nossos vídeos no canal Sociedade CC. Manda para os amigos. Aqui tem muita informação.